Bom, agora então, para responder a seguinte pergunta: quão baixa é a cobertura vacinal em adultos, especialmente a partir dos 50 anos de idade? Nós vamos ouvir uma grande especialista, que é a doutora Isabela Balalai, a doutora Isabela, aí que tem uma carreira né, muito conhecida na área de imunizações, né, presidente do Grupo de Trabalho de Imunizações do CREMERGE, Comitê de Imunizações da Sociedade Brasileira de Infectologia e do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Muito obrigado pela presença, doutora Isabela. Certamente poderemos aprender novamente muita coisa com você. Boa tarde para todo mundo. Obrigada pelo convite. Essa estratégia aqui da gente discutir é muito importante, né, com as pessoas que lidam no seu dia a dia com essa situação. Eu vou passar alguns slides rápidos. A primeira coisa, né, quando me perguntam quão baixa é a cobertura vacinal de adultos, a primeira resposta é: a gente não tem cobertura vacinal exatamente como a gente tem para as crianças. E também não uma taxa acompanhada no dia a dia, né? Quer dizer, a gente fala muito das coberturas vacinais em crianças, e aqui, buscando aqui no site do Ministério as coberturas vacinais, a gente vê as crianças e a gestante, que também é uma forma de proteger a criança. Então, cobertura vacinal, quando a gente fala de adultos, ela é um acumulado de doses. Então, a gente vê, com 50 anos, desde que essa vacina está disponível no Ministério, né, no Programa Nacional de Imunizações, quantos adultos foram vacinados. Então, é isso que a gente chama de acumulado de doses. E considera a população-alvo a partir dos resultados do IBGE em relação às populações, né, cada grupo populacional por faixa etária no Brasil. E quando a gente fala de paciente especial, é uma estimativa. Talvez o Éder, que está aqui, pode explicar melhor, mas é uma estimativa baseada em pesquisas e alguns levantamentos realizados pelo Programa Nacional de Imunizações, que é muito diferente do que acontece com a criança, que é baseado nos nascidos vivos. Então, aqui dois exemplos, não está super atualizado, eu não consegui atualizado, mas em 2020, os dois, a gente pode ver aqui o que é essas doses acumuladas. Então, a gente vê aqui que uma pessoa de 50 a 59 anos, ela não está, na maioria, não se vacinaram ao longo da vida, né? Desde que tenha, desde que a vacina disponível aqui contra com a tríplice viral, né, contra o sarampo, e aqui não exatamente a tríplice viral, porque a gente fazia vacina sarampo, e aqui em relação à hepatite B, que também é uma vacina disponível pelo PNI para todas as faixas etárias. E o que faz, né, que adultos não se vacinem? A gente fala muito de desinformação, mas quando a gente olha para a população em geral, mas principalmente para os adultos, é total falta de informação. Eles não conhecem o calendário do adulto, como foi falado aqui, o médico também não conhece o calendário do adulto idoso do Programa Nacional de Imunizações, a falta de prescrição, que é o que mais move um ser humano a buscar a vacinação. Então, a gente tem dados que uma pessoa que procura a vacinação e o médico diz é importante, 90% vai vacinar. Se a pessoa vem com vontade de ser vacinada, com essa intenção, e o médico diz, acho que não vale a pena, só 8% vai vacinar. Então, a gente tem que trabalhar muito a desinformação em relação a esses médicos de várias especialidades
exceto a pediatria, né, que é bem atenta às vacinações, e também ver como vai, depois da Covid-19, a desinformação desse grupo específico. E acesso, né? Acesso, porque quando um adulto busca vacinação, ele não sabe exatamente onde ele vai. Temos 38.000 salas de vacinação para ele ir, mas também a questão do dia a dia no trabalho é muito difícil que esse adulto possa sair do trabalho para vacinar. Então, a estratégia que a gente sonha é que, da mesma forma que fazemos com adolescentes vacinando na escola, é vacinar, dar esse acesso nas empresas. Esse é um estudo em 8 países da América Latina, olhando o porquê que vacinou ou não vacinou contra a Covid-19. Já em 2020, 21, então a gente já estava tendo uma situação, é, final de 2021, um pouco melhor. Então, assim, a fonte de informação, diferente que a gente fala, e não é só essa pesquisa que mostra isso, não é na rede social que mais as pessoas né, se atualizam em relação principalmente à vacinação. São aqueles que realmente têm como fonte principal de informação a rede social, que aqui 13% dos vacinados são esses que realmente acreditam em fake news e etc. 40% dos que recusaram a vacinar têm a fonte mídia social como principal. Obrigatoriedade de vacinação, a gente sabe que é uma ferramenta, o Brasil sempre fez, mas agora a gente cada vez mais tem que chamar atenção nisso, e essa é uma estratégia que não deixa ninguém sentindo bem. Mesmo as pessoas que se vacinam não gostam da ideia da obrigatoriedade, principalmente adultos, que é o meu foco aqui. Discurso de autoridades, a gente viu quanto mais confusa a situação, autoridades falando diferente, a gente viu muito bem isso na Covid-19, graças a Deus, isso não é mais a nossa realidade. E percepção de risco, né? As pessoas se vacinam porque temem a doença. Então, no caso do adulto, ele nem sabe que existe a doença. Ele nem sabe do risco da doença, mesmo que ela não exista. E, principalmente, o paciente especial, ele não tem ideia. Quando a gente estava falando aqui de diabetes, tem um estudo mostrando que a pessoa que vive com diabetes não conhece, nem nunca ouviu falar, seu médico nunca falou sobre esse calendário. Agora, por outro lado, a cultura vacinal que a gente tem faz com que o brasileiro responda adequadamente, desde que ele seja informado e que ele tenha a percepção de risco sobre a doença. A gente olha o calendário do adulto e idoso público e o da SBIM, a gente vê que tem muitas vacinas, citaram aqui o herpes zoster, VSR, são 2 vacinas muito desejadas pelos médicos e pelos pacientes, né, por causa dos médicos, e ainda são vacinas que não estão para esse público populacional. Era isso que eu queria dizer, fico à disposição para discutirmos no final. Muito obrigado, doutora Isabela. Aí é muito importante, né, esse alerta mais uma vez de que as pessoas não sabem nem que existe a doença, né? Então, elas não se preocupam com essa vacina porque elas não receberam essa informação, né? Não foram aí adequadamente informadas sobre isso e muitas vezes os profissionais de saúde também não têm essa segurança, né? Sobre a prescrição dessas vacinas, né? Não fazem a prescrição para esses grupos etários, né? E esses grupos também com as condições crônicas, né? Que a gente está citando aqui, que tem um risco ainda mais aumentado. Então, é um trabalho muito importante, né? E acho que a sua informação também de que a população responde muito bem no Brasil, né? Isso nos dá, de certa forma, um encorajamento, né? De que a gente deve fazer um trabalho informativo, porque a resposta é boa, né? Diferente de talvez outros países, né? Que não tem uma resposta boa, né? O Brasil,
né, tem essa cultura da vacina, né, como a senhora compartilhou, né, de forma muito importante. Bom, muito obrigado, vou chamá-la novamente para o nosso debate.